Olá, pessoal, tudo bom? Hoje foi no susto, cara. É você que deu susto hoje. Eu e a Mari ficamos aqui, ai meu Deus, ele vem, Oh, ele não desculpa, vem. eu não sabia que vocês estavam me esperando. Fala para Desculpa. Mari, pede desculpa para Mari. Ok, Marie, you're waiting for me. Sorry about that. Today. E hoje eu Pode que começar. comecei, hoje eu que tô com o botão do liga e desliga. Ah, ih, que perigo, cara. Não, 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 eu tô porque o meu sinal em casa estava muito ruim. Eu falei assim, meu, Ó, deixa eu ir lá pro Dorim. e a gente já tá ao vivo já, só não sei se você tá Eu sabendo sei, disso. não, é bom Né? todo mundo saber. É, Os é bom que ninguém bastidores, esconde o jogo, né? os nossos bastidores são, é isso aí, Sim. Ah, hoje o não Dorinho é? então te deixou aí sozinho, né? Deixou, deixou. Então tá bom, Bem, eu quando vou você dar quiser boa começar, fica à noite a vontade. todos, boa noite, Mari, boa noite, Rafael, que nós tenhamos uma ótima live. Vamos começar com as suas palavras, Rafael? Sim. Bom, boa noite, Rosana, boa noite, Marie, boa noite a todos. Então, todos sejam bem-vindos mais uma vez a essa entrevista que a gente faz toda terça-feira com a TV Galáctica, aqui falar um pouquinho mais do Conselho Universal, que a Marie vem aqui compartilhar com a gente, né? E primeiro agradecer ao TV Galáctica mais uma vez por estar abrindo esse espaço para a gente poder falar um pouco dessa nova ciência do plasma, né? Que é o que a gente diz que o Senhorcast traz uma revolução não só a nível de tecnologia, mas a nível de conduta nesse planeta, né? Então, e essa é uma das funções do Conselho Universal, que é isso que a Marie está aqui vindo compartilhar com a gente, o que significa essa mudança de conduta real a nível de alma desse planeta, de indivíduos desse planeta aqui também. E para quem é novo, né, e quem não sabe, né, a gente tem a Fundação Cash, né, que ela é formada por, na verdade, por três pilares que sustentam a Fundação Cash, né? Um é a própria Fundação Cash, que cuida da parte de desenvolvimento da tecnologia do plasma, que o fundador é o Sr. Cash. E tem outros dois pilares que são dois conselhos, que é o Conselho Universal e o Conselho da Terra. Então, o Conselho Universal ele é responsável por estar passando essa parte do ensinamento da alma de etos para a humanidade. Tá? E aí a gente tem hoje aqui a Marie para poder falar um pouco mais desse aspecto da ciência do plasma, que é tão importante, se não mais importante que existe na ciência do plasma, porque sem esse, o plasma, como o senhor quer ensinar para a gente, ele funciona à base desse etos do universo. E é isso que o Conselho Universal tenta passar para a gente. Então, Marie está aqui para falar um pouco sobre isso. So, Marie, yeah, you can speak, please. Yes, good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and everyone who's watching. I am Marie. I'm a member of the Universal Council, and I'm representing the Norwegian language. The Universal Council is divided into languages. A language is a field strength, and we are all connected through our native language on a soul level to the council. Então, a Marie está falando aqui. Então, ela está falando boa noite, né? Boa noite, Rosana, Rafael e a todos que estão presentes. Ela é Marie, ela diz que é membro do Conselho Universal e representa a língua norueguesa, e ela está dando uma introdução sobre o Conselho Universal, que é dividido em línguas. A língua é um campo de força e todos nós estamos conectados através da língua nativa, a nível de alma e com o Conselho Universal. Members of the Universal Council are chosen by their own soul, and collectively, the members of the Council are the souls of the Universal Council. The soul of a member should shine like the Creator and be the source of light for others, radiate the light and beauty of the Creator in trying to reach all the attributes of the Creator. The Universal Council is here to serve humanity and guide humanity on the way to world peace. Então, os membros do Conselho Universal eles são escolhidos pelas suas próprias almas. E, coletivamente, os membros do Conselho são a alma do próprio Conselho Universal. A alma do membro deve brilhar como o Criador e ser a fonte da luz para outros, radiando
a luz e a beleza do Criador e tentando alcançar todos os atributos do Criador. O Conselho Universal está aqui para servir a humanidade e guiar a humanidade no caminho da paz mundial. So I've got some questions from Rosanna, which Maria, sorry. okay, Sorry to interrupt you, Maria, you want because okay. I don't know if because about the disclaimer, I don't know if I'll be able to share here. I was trying to share here the disclaimer, so maybe what do you think? Better to jump the first question or? Well, I have I've written it, so you can read it after me. Oh, can you In the repeat? text. Sorry. Yeah. You have the text here. Okay. Yeah. Oh, but I cannot Okay. share the screen, but I can read in Portuguese. Okay. Yeah, we'll Okay. read it. Okay. So I got a list of questions. It's 4 questions today, and many has helped me answering as good as we can. The first one is special because we will read a disclaimer, but you will understand that, I guess. Então, nós temos as perguntas que foram enviadas para nós e nós temos essa primeira pergunta que foi feita aqui, a gente tem que ler um aviso antes, né? E vocês vão entender isso. So the first question is, can Kesh technology cure all human diseases? And the question is from English teacher Elton Sousa. I have one answer on that I can take first. Yeah. But you can translate. Yes. E a primeira pergunta é se a tecnologia Kesh pode curar todas as doenças humanas. A pergunta é do professor de inglês Elton Souza. A gente vai ler a primeira resposta, né? Mas depois dessa primeira resposta a gente vai falar um aviso. So the first answer is, Kesh Gan's plasma space technology is the knowledge of the ultimate love of giving and receiving in peace from the core of heart and soul for every being present in all of existence. Então, a tecnologia do Plasma Grange Cache, tecnologia espacial Plasma Grange Cache, ela é o conhecimento do último, do amor e do dar e receber, de uma forma pacífica, dentro do centro do coração e da alma de cada ser presente em toda a existência. Receiving the knowledge, you will understand how, as an energy, we all interact in the physical and soul level. When you become a giver, which is the true nature of human, the energies accumulate because of these conditions we are in, that do not need or want. This love and peace will transmute forever from you and with your soul's intention, emanating energy as collective love for all humanity. Então, recebendo conhecimento, você vai entender quanto de energia nós todos interagimos a nível físico e a nível da alma. Quando você se torna o doador, que significa a verdadeira natureza humana, as energias acumuladas por causa dessas condições que nós estamos nesse momento, que você não precisa ou que você na verdade não, você só através dessa paz, desse amor vai ser transmutado para sempre, né, quando você tem acesso a ela. De você, com a sua alma, com a sua intenção, emanando essa energia de forma coletiva, como amor para toda a humanidade. Cura é uma palavra a nível físico, usada em termos médicos, uma forma médica, para lidar com seres que estão distraídos da sua própria energia e da beleza da própria totalidade. So the second answer is like this. Show them and read the YouTube disclaimer. Então, a segunda
resposta tem a ver com uma coisa que a gente vai ter que ler o aviso antes, né, para poder falar essa resposta aqui. So, the disclaimer. The information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GAN's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for our healthcare professionals' clinical training, expertise, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. But you can read everything, and I can read after Okay. you. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician, or in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties expressed or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves, for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The process of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Então, esse é um aviso que a Marie leu, que é uma resposta por si só, né, na verdade. E o aviso é o seguinte, né? O material de informação e educação aqui contido destina-se para promover o entendimento geral e diálogo do processamento de Gant. Tais informações não se destinam a servir como substituto para um sistema de saúde e treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional. Para pacientes e indivíduos, tais informações não são para ser um substituto para conselhos profissionais médicos, terapêuticos ou de saúde. Para questões médicas, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes ou ouvintes devem consultar sempre seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata de uma emergência. Informações sobre prescrição, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por médicos devidamente treinados e certificados. Renunciamos especificamente quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialidade ou aptidão para um determinado fim. Tais informações são fornecidas como estão, e acredita que sejam precisas no momento de sua publicação, mas é tarefa do espectador avaliar a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica apenas aos seus casos. Toda pessoa com problema de saúde deve procurar aconselhamento médico profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo que apoia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. Okay.
So there is the second question. Is the consciousness fundamental? Is the field of consciousness or the waves of consciousness fundamental? And it's from Romenscu Salomia. Então temos a segunda pergunta, que é: será que a consciência ela é fundamental? Será que os campos da consciência ou as ondas da consciência são fundamentais? A pergunta é da Salomia Romanescu. So the first answer, consciousness is embedded in the soul of the man and is continuously sending information to our brain and our soul of physicality. Então a primeira resposta é: a consciência está incorporada na alma do homem, está continuamente enviando informações para o cérebro e para a nossa alma da fisicalidade. Then there is a second answer. If we are in the dynamic position in the plasma field, there is the ethos of the universal creator. You are always in it, in one way or the other. That is all love. Fundamentals of physicality doesn't work as it separates souls from each other. Tem uma outra resposta a essa pergunta, que é: se nós todos temos um posicionamento dinâmico e nos campos de plasma existe um ethos do Criador do universo. Você está sempre nele e de uma forma ou de outra você sempre está nele. Tudo isso é amor. Os fundamentos da fisicalidade não funcionam como algo separado da alma ou de outra coisa. And there is a third answer. All plasmas have a soul. You have a soul. The cat has a soul. Even a stone has a soul. A cell has a soul. An atom has a soul. And even an electron has a soul. The soul has consciousness and decides where and when it will manifest according to its field strength, as a tree, as a stone, as a cell in the liver, or as a human being. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: todos os plasmas têm uma alma. Você tem uma alma, um gato tem uma alma, até mesmo uma pedra tem uma alma. A célula tem uma alma, um átomo tem uma alma, e até mesmo um elétron tem uma alma. A alma tem consciência e decide onde e quando vai se manifestar de acordo com o seu campo de força. Com uma árvore, como uma pedra, com uma célula no fígado ou como um ser humano. So all souls are conscious of their existence. The soul is conscious in what it gives and what it receives. It takes what it needs to exist and not more. If a soul takes more than it needs to exist, it steals energy that was for someone else. And for stealing, you have to pay and you will lose energy. Portanto, todas as almas estão conscientes da sua própria existência. A alma é consciente no que dá e no que recebe. Ela pega o que precisa para existir, e não mais do que isso. Se uma alma pega mais do que precisa para existir, ela está roubando energia. Isso é roubo de energia, que é de uma outra alma ou de uma outra pessoa, de algo, de alguma outra coisa. E para fazer esse roubo, de uma certa forma, você tem que pagar. E aí você vai perder energia. All souls are conscious in what they give, so they can receive to give more. All souls are on their way towards the Creator, and they are conscious how to get there by giving, which is loving unconditionally. By strengthening the fields of the soul, the souls are getting closer to the Creator, which is the center of the creation. Todas as almas estão conscientes no que vão dar, no que estão dando. Portanto, elas podem receber para dar mais, consequentemente. Todas as almas estão no seu caminho
no caminho para o Criador. E todas elas estão conscientes em como ter para poder dar mais. Isso que significa dar com amor incondicional. Ao fortalecer os campos da alma, as almas estão ficando mais próximas do Criador, que é o centro de toda a criação. The principle in plasma technology is simple. The more you give, the more you receive. All souls are conscious of this principle. So all souls have consciousness, and this is a fundamental principle of creation. Então, o princípio da tecnologia do plasma é simples. Quanto mais você dá, mais você recebe. Todas as almas estão conscientes deste princípio. Então, todas as almas têm consciência. E isso é o princípio fundamental da criação. So then there is the third question. What is more important, the brain or the heart? And which chakra govern them? And it's from Stella, psychologist. Tem uma terceira pergunta que é: o que é mais importante, o cérebro ou o coração? E quais chakras governam eles? Essa é uma pergunta da Stella, psicóloga. The first answer, for the physicality, both are important. The soul governs them. Então, a primeira resposta é: para a fisicalidade, ambos são importantes. A alma governa eles. And then there is the second answer. All conditions and positions of physicality and soul are important, as though the physical soul, the evolution of the soul of the man becomes a universal energy in the goodness that is universal. Uma outra resposta é: todas as condições e posicionamentos da fisicalidade da alma são importantes, como é através da alma da fisicalidade. A evolução da alma do homem se torna a energia universal, e no processo de bondade, que é o processo universal. And then there is a third answer. The center of control in your body is the soul of the man, which is located in the brain. The soul of the man feeds the soul of physicality, which is the collective soul of all the souls in the cells and in every atom, electron, mineral in your body. The brain acts as a filter for the soul of the man and is where your emotions are created in the interaction between your soul of the man and the soul of physicality. Então, uma outra resposta é: o centro de controle do seu corpo é a alma do homem, que está localizada no cérebro. A alma do homem alimenta a alma da fisicalidade, que é a alma coletiva de todas as almas nas células, em cada átomo, elétron, mineral do seu corpo. O cérebro age como um filtro para a alma do homem, e é aí onde as suas emoções são criadas com a interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. The heart is merely a pump, which is important for your physicality to function, but it's also controlled by your soul of the man through your soul of physicality. The collective soul, the physical soul, is located in the heart region. The energy in the soul of physicality will, when you die, merge with the soul of the man before it departs and finds its position in the universe according to its field strength. Então, o coração é meramente um bombeamento que existe, que é importante para a sua fisicalidade funcionar, mas também é controlado pela alma do homem, através da sua alma da fisicalidade. A alma da coletividade, que é a alma física, está localizada na região do coração. A energia da alma da fisicalidade vai, quando você morrer, emergir com a alma do homem, antes de partir e achar o seu posicionamento no universo de acordo com o seu campo de força. If you talk about chakras,
as energy points. The soul is not the third eye, but it's located very close to where the third eye is said to be. In a scanned picture of the brain, you can see a tiny hole. This is where the soul is located during our life. It's not visible since it's made of fields, principal fields of the highest order of magnitude. Então, se você falar sobre chakras como pontos de energia, a alma não é o terceiro olho, mas está localizada muito próximo, onde se localiza o que a gente chama de terceiro olho. Numa ressonância magnética, no cérebro, você consegue ver um pequeno buraco, né? É ali onde a alma está localizada durante a sua vida. Não é visível, porque é feito de campos e de campos principais, que a gente chama, de uma ordem de magnitude muito elevada. Then we are on the fourth and last question. Could you explain about the spraying of the cup one, how it works in the fields? Então, a última pergunta é: você poderia nos explicar sobre a borrifação do copo número 1, como é que funciona em relação a campos? So the first answer, spraying of the cup one will create fields that balance the brain of the man to become peaceful. Então, a primeira resposta é: a borrifação do copo 1 vai criar os campos que vão equilibrar o cérebro do homem para se tornar pacífico. And the next answer, sometimes conditions don't need explanation. Listen to your heart and soul. Even a drop falls on an insect is adding all the love, as we are creating a home for all lovely souls that needs to live in peace. Então, a outra resposta é: às vezes as condições não precisam de uma explanação. Ouvindo o coração e a alma, até mesmo uma gota que cai ou um inseto que está ali, né, adiciona todo o amor. Você pode sentir isso. Como nós estamos criando uma casa, um lar para todas as almas amorosas poderem viver de forma pacífica. And then there is another answer. When we spray the plasma water of cup one in our environment, we create the dome of the fields. And when we do this spraying all over the world, these fields connect and create an even bigger dome. When we wish for peace, we change the conditions within this dome to a peaceful environment. This field interacts with our souls and our wish to accomplish this dome of peace. The more souls, the stronger the wish. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: nós borrifamos a água do plasma do copo número 1 no nosso ambiente. Nós criamos com uma cúpula de campos, né? E quando nós fazemos essa borrifação, toda a nossa volta no mundo todo, esses campos conectam e criam uma cúpula ainda maior. Quando nós desejamos por paz, nós mudamos as condições dentro desta cúpula para um ambiente pacífico. Os campos interagem com as suas almas e os seus desejos para completar essa cúpula da paz. Quanto mais almas, mais forte é o desejo. The principle of creating a dome with plasma waters was shown during a hurricane in the Caribbean a couple of years ago. Tom Salas had sprayed his mother's garden with plasma and had placed many bottles of ganses in the garden. The plants thrived and there were a lot of fruits and flowers. Então, o princípio de criar a cúpula com água de plasma foi mostrado durante um furacão que aconteceu nas Ilhas Caribenhas, alguns anos atrás. Tom Salas, ele borrifou o jardim da sua mãe com água de plasma,
e colocou várias garrafas de Guinness em volta desse jardim. Then a very strong hurricane hit the island, and most vegetation in the island was destroyed. Nearly all trees were broken. The trees had no leaves left, but the garden of Tom Sala's mother was untouched by the hurricane. The flowers were still there, even the fruits was on the trees. The property was not hit by debris, winds, or hail. This showed that the plasma fields had created the dome around the property. Então, o que aconteceu? Um furacão muito forte chegou na ilha e a maior parte da vegetação dessa ilha foi destruída, como é mostrado no vídeo. Aproximadamente quase todas as árvores foram quebradas e foram destruídas pelo furacão, e as árvores não tinham nenhuma folha nelas. Mas o jardim do Tom Salas, da mãe do Tom Salas, ficou intocável pelo furacão. As flores ainda estavam lá, até mesmo os frutos nas árvores estavam lá. A propriedade não foi atingida por nenhum vento, nada do furacão. Isso foi mostrado e mostra como os campos de plasma criaram, na verdade, essa cúpula em volta dessa propriedade. So that was the answer to the questions from the Universal Council for Então, today. essas foram as respostas do Conselho Universal por hoje. Rafael, esse acontecimento que foi colocado aí foi em que ano do furacão? Do you know the year that happened this with Tom Salas experiment? Yes, because I added the link in the. Oh, yeah, that's true. It was in 2017, and it was the Hurricane Maria. Foi em 2017 e foi o furacão Maria, foi na República Dominicana. A gente tem o link aqui, se quiser a gente pode enviar para você. Então, ele esses fatos assim que acontecem, Rafael, eles ficam em que lugar para a gente? Muitas vezes por curiosidade, né? O pessoal não tem o que fazer, vai lá e clica para saber. Tem algum lugar? Tem o link, acho que esse link é pessoal dele, mas tem na parte da fundação, a parte de depoimentos no site, está em inglês, né? Tá. Mas ali tem muita coisa que vocês podem já acessar no site mesmo. E tem As segundas-feiras geralmente tem as aulas, né, da fundação, que é só de testemunhos também. Tem uma playlist no YouTube que você tem vários vídeos só com testemunhos, inclusive um deles, se eu não me engano, em 2017 foi mostrado no dessa segunda-feira, acredito eu. Mas é onde a gente tem o estudo organizado. Né? So, Rosana was asking about where we can find this kind of experiments and testimonies. So I was seeing that in the Cash Foundation website, you have a part that have testimonials there. It's in English, but I think we can understand everything is there. And we have the Monday Cash Foundation testimonials. So a lot of people give their testimonials there. Rafael, eu tenho acompanhado algumas borrifações que são feitas no Brasil. Aqui a gente tem uma agenda, como que é colocado? So Rosana is asking about the spraying, that she follows what's happening around the world with spraying. So she would like to know if it has a schedule or how it's done, this spraying. If it has a schedule? Yeah, a correct hour and to everybody. Yeah, we are spraying every Sunday at I think 12 and 6 o'clock. It's two times because of the time zones, and it is to connect through the plasma fields. E tem essa borrifação, ela acontece todo domingo, né? E tem 2 horários, são 2 vezes ao dia, que é no horário central europeu é meio-dia e 6 horas da noite, que aqui no Brasil seria 8 horas da manhã e 2 da tarde, se eu não me engano.
Então a gente tenta fazer no mesmo horário no mundo todo para poder estar conectando esses campos, né, de plágio. Então é todo domingo. Isso, todo domingo. Fala um pouco do que tem. Ah, desculpa, Mari. Yes, Mahi. What we do, we spray and then we send out our wish for peace, and then we change the conditions within this dome that we create. Então o que nós fazemos, nós borrifamos e nós colocamos esse desejo e intenção da paz, né? E assim nós vamos mudando e criando essa cúpula, porque vamos modificando as condições aqui. Rafael, muitas vezes a gente, por não conhecer a tecnologia, que nem eu mesma, eu faço no meu jardim, assim, né, as coisas, eu tenho um jardim na empresa, tenho uns vasos em casa, e o interessante é fazer em que locais? A borrifação? Pode pegar a rua, pode pegar toda a casa, e assim vai. Rosanna is asking, she said that she have a garden in her house and in her work. She usually spray that place, but she would like to know where specifically. Is there a place specifically that we need to spray, or is just everywhere around in the street, or? I would say everywhere. But of course, if you spray or put gases in waters, they travel with the water. So then they spread even more. Eu diria em todos os lugares você faz a borrifação, né? E se você colocar ainda o ganho junto com a água, um pouco de ganho, vai espalhar ainda mais. Eu fiz no meu carro. Tava com um probleminha lá. Falei, deixa eu fazer uma borrifação aqui para melhorar, né? She said that she made in her car. It was with a problem in her car, so she tried to spray it. Teve um relato aqui no Brasil de um buscador de conhecimentos que botou uma bobina de cobre, né, não revestida com um pouco de gás. Ele colocou, só direcionou no motor que estava falho e o carro voltou. Eles estavam tentando de tudo e colocaram lá e voltou. Então tem muitas coisas, muitas possibilidades com tecnologia que a gente nem imagina. Tem muita. Pelo menos para mim tá dando certo. Era uma sabe, tipo assim, se deixa estacionado, uma arranhadinha aqui, um negocinho ali. Eu falei, caramba, deixa eu dar uma sim, foi nesse sentido. Foi nesse sentido, So she was just saying, because I was sharing like a knowledge seeker here from Brazil, he made this experiment with, he had his car was out in the middle of the street, and he was trying everything, nothing would work. And he just put like a coil, nano-coated coil with a little bit gas that he pointed to the motor. And he started moving, suddenly came back. So in reality, we don't know exactly like how the possibilities of this technology is unlimited. So that's what I was saying that. Yeah, and there's another thing that is very interesting, and that is that the energy doesn't disappear, you know. So every time we spray, we add on to what we sprayed a week ago. So it will just accumulate. So it becomes more and more. It never disappear. The gases, they never kind of deplete totally. It's so powerful. Então, adendo que o que é interessante, né, o que você borrifa, quanto mais você borrifar naquelas áreas, mais vai adicionar os campos. Porque o ganho é muito poderoso, então você borrifou num domingo, na outra semana, quando você borrifa de novo, você adiciona aquele campo que está ali, né, porque ele é muito poderoso, aquele campo se mantém, ele não vai ser esgotado, então ele só vai acrescentando cada vez mais campos. Nossa, muito bom, hein, saber disso, viu, Rafael? Porque nós podemos melhorar o que está em nossa volta, né? Sim, essa é a ideia dessa cúpula da criação, que é não no sentido só da pandemia em si, mas também da cúpula da paz, por isso que é chamado de cúpula da paz, nesse processo de comunicação.
E sempre do copo 1, né? Não, pode ser o copo 2 também. Pode? Sim. Pode ser a água da lavagem, pode usar. Eu tenho bastante. A Rosanna gente. was asking about it will be just the cup 1. I said, no, it can be the cup 2 too. And you don't need to just do the cup 1. If you have the Yes, one. it's. I think you can spray all plasmas like CO2, zinc. E você pode borrifar também os outros ganchos que você tiver, né? Como CO2, ZNO também. Eu gosto muito do ZNO. Rafael, Esse fala um tem o pouquinho planeta. se tem alguma novidade para nós. Aproveitar o tempo que nós temos. Mais novidades. Deixa eu perguntar para a Marie se ela tem alguma novidade. Tem um monte toda quinta-feira que a gente fala o Sr. Cash, ele surpreende. Toda quinta-feira a gente sempre tem alguma coisa nova que ele apresenta. Jura? Mas você não Mas está ouvindo pode... as aulas, Rosana? Assim. Rafael, pula isso, por favor. So Rosana was saying that if we have any news to say about the technology, and I say that's a lot for you, because I was sharing with Rosana, because every Thursday the most amazing thing with Sr. Cash that he always brings something new every Thursday. So that's what's most amazing in plasma science with Sr. Cash. But if you have something to share, like if you want to share, Marie, please. Yeah, I'm listening to the workshops of Mr. Cash, and I don't think it was the last one, but the one before, and then he talked about how important it is to be humble to receive. So to receive energy, you have to be humble to receive, to give, to be able to give. So first be humble to receive so you can give. Então, uma coisa que foi bem interessante que foi falado no workshop do Sr. Cash, não sei se foi o último ou o penúltimo, que ele pontuou muito claramente na questão da humildade, a importância de ser humilde para poder receber os campos, né? Então, isso foi uma aula bem interessante, onde se colocou de forma bem clara isso. Rafael, posso falar um pouco sobre o meu contato com a tecnologia, né? Quando eu comecei lá, copiar das outras pessoas, né? Porque a gente começa copiando. Muitas pessoas relatavam assim que os campos mudavam dentro de casa, então a gente ficava imaginando um monte de coisa, né? Sem realmente saber o que estava acontecendo. Aí eu comecei a acompanhar algumas, como eu não acompanho todos, mas comecei a acompanhar algumas aulas do Sr. Cash. Então aí você começa a abrir um leque, porque até então a gente fica fica pensando que é aquilo ou aquilo, mas na realidade existe um porquê. O plasma é uma tecnologia e ele está ligado ao nosso corpo, né? Ele faz parte de nós. Então, quando ele começou a abrir esse ensinamento, que eu comecei a entender, eu parei de seguir muitas outras coisas que estavam sendo colocadas na internet. E assim, foi muito bom nós termos esse trabalho que eu vejo que você fez durante todo esse tempo aí, você teve na tecnologia, você acompanhou tudo no Brasil. E assim, eu falei, eu te agradeci, mas não da maneira como eu achei, porque assim, ficou muito bom no Brasil. Quando você começa a acompanhar, tá tudo muito explicado e tá ficando mais fácil para a gente que não tem esse conhecimento. Porque você simplesmente acompanhar e fazer o que os outros fazem é uma cópia, né? Mas assim, você não tem o entendimento da tecnologia. Então, com todo esse seu trabalho que você tem feito aqui, eu agradeço muito. E tem outras pessoas também que estão comigo, agradecem, falam, Rosana, se não houvesse essa parte, nós estaríamos aqui tudo como experimentos, tentando e bater na cabeça, sabe? E fazendo coisas malucas, porque muita gente fez bastante coisa sem sentido, né? Sim. Então, deixa eu só traduzir um pouco. Porque eu falei... falar também.
So Rosanna was just sharing here about the importance of mainly about this last year here in Brazil, mainly about the organization of the teachings. As these interviews are happening and how we could organize the teachings in a nice way, because what happened here in Brazil, at least a lot, Rosanna studied technology for some time already, but she was finding some things on the internet, people just making experiments. But mainly was people just copying what Mr. Cash was saying, and we could never really go deeper much in the knowledge. We just was copying and just believing that there were fields there, but nobody was explaining to us. They were just, everybody was sharing a way to just give a solution to some disease or to create a field that we could not understand. So Rosanna was just saying how important it was to come now with this organization of the knowledge. She was saying that not just her, but a lot of people that are very glad, not just with these interviews that are bringing this bigger view about the science, plasma science, but the whole organization of the teachings that we are having here in Brazil too. E com relação a isso, o que aconteceu muito aqui, né, também a gente tinha muita coisa dispersa aqui, e uma coisa que a gente percebeu logo de cara aqui, pelo menos, ficou bem claro, é um ponto que eu acho que é uma coisa que o Sr. Cash sempre coloca, né, muito importante, né, o que o Sr. Cash está apresentando não é algo alternativo, é uma nova ciência, né, então o que a gente via muito aqui é que estava sendo lidado apenas como algo alternativo, essa tecnologia, né, e isso tira muito, não é desrespeitando outras tecnologias, mas é que realmente o Sr. Cash está apresentando um conhecimento do universo de uma forma muito simples, e requer uma organização e dedicação para você começar a se entender isso na profundidade, não só fazer o que você falou, Rosana, você só copiar aquilo ali e você fazer as cegas, né? O Sr. Cash sempre fala isso nas aulas. Eu não quero que vocês fiquem só... Ele fala até um termo que é macaco vê, macaco faz. Né? E ele não quer isso. Ele está o tempo todo puxando o buscador de conhecimento para você buscar o conhecimento. Você tentar, então, por isso que a gente viu logo de cara aqui essa importância, né? Isso não foi um trabalho sozinho, foi um trabalho de todos os buscadores de conhecimento que sentiram essa necessidade, que aos poucos foram se juntando. É o que a gente fala, na fundação a gente criou as condições. E naturalmente os buscadores de conhecimento que realmente queriam aprender e viam que tinha alguma coisa faltando, né, nos ensinamentos, naturalmente foram surgindo e foram se organizando para poder passar o conhecimento da forma correta, da forma organizada e de forma responsável também. Então isso é um cuidado que tem que ter, e a gente viu realmente muito aqui no Brasil, principalmente, muita gente aplicando a tecnologia de uma forma assim, que a gente fala, quando a gente fala isso, não é para proteger a Fundação Cash como instituição, é para proteger as próprias pessoas que estão fazendo, porque é muito grave que certas pessoas até apresentam da tecnologia, falando sobre saúde, falando sobre protocolos. Isso é uma coisa que, se você realmente é pego aqui em relação até a parte base de leis, é grave. E mais grave ainda é você estar seguindo contra o ethos. Qual é a sua real intenção quando você coloca isso para a mídia? Né? Você está querendo o que realmente com isso? Você quer ajudar como essa pessoa? E será que você realmente está de fato ajudando? Você só passando um conhecimento como se fosse um remédio, como uma prescrição que você não entende a totalidade? Então, isso são coisas bem importantes a gente refletir. Né? E o Sr. Cash fala, eu não vim aqui para poder resolver a questão da fiscalidade e fazer mágica para vocês. Isso. A gente veio aqui para poder passar o conhecimento e elevar a alma do homem, e o homem começar a aprender. E o Sr. Cash, como a Marie falou bem na última entrevista, acho que aquela última entrevista foi muito importante da Marie, porque mostra exatamente o posicionamento do Sr. Cash, coloca de forma clara naquele que foi lido pela Marie. O posicionamento dele está aqui para poder observar a humanidade e ajudar no que precisar. Então, não é você pegar esse conhecimento, só copiar o que o Sr. Cash falou e falar, a gente tem a cura para isso. Não é assim que funciona. Né? Desenvolver aquilo ali, entendendo a sua profundidade, consequentemente você vai ter efeitos na fisicalidade. É assim que funciona a tecnologia. E não como um fim, né? Ixi, chegou o nosso momento de dizer... Eu só posso fazer uma tradução rápida do que eu falei aqui? Vou ser rápido da tradução, pode ser? So just to make a summary of what I said, because we are short in time. I spoke a lot. So just saying that we are just saying that how important it was about organize this teaching, mainly because of this. We saw a lot of people just doing things that was like what Mr. Cash always said was for us to really go into the knowledge, to listen to the teachers and not just copy the things and pass to others. So it was very, with all the knowledge seekers here in Brazil, saw this necessity to organize and to put in a very more clear way. So that's what I was saying to Rosanna.
Cash Foundation, when it came to Brazil, just created conditions for this. And the knowledge seekers came by themselves to organize these teachings in a very nice way, as it's happened now in Brazil. And this is what's nice, what's happening here now, because with the teachings of Mr. Cash, with simultaneous translation, with the teachings of Friday, and with all the organizations that we have in the Telegram groups of Cash Foundation, we are trying to develop and to create this knowledge as Mr. Cash, I think, at least closest that we can from what Mr. Cash asked for us to give to others, as to give the knowledge, and not something as a solution for the physicality as a lot of people here give, and without even knowing what they are giving. So, and another point that I was saying, that this can be dangerous. We say this to people to not do this, not to protect the institution or Cash Foundation, but for themselves, because this is very dangerous for them to do this, what they are usually do. So basically was this, in summary. Thank you. Bem, Então, é isso, Rosana, estamos na ação. eu copiei as perguntas, como vou colocar mais algumas coisinhas para a semana que vem a gente está aqui novamente. Uma ótima semana a todos. E uma última coisa, Rosana, desculpa, só para, com relação à pergunta, né, a gente tentar focar na parte mais do que o Conselho Universal pode colaborar, né, porque quando fala com essa questão de parte de doença, por exemplo, é até perigoso para o seu canal também. Né? Perigoso, Então é só estar atento a essas perguntas. Eu vou ficar atenta e eu vou me desculpar com as pessoas que muitas vezes têm perguntas que nós não podemos responder, né, por algumas limitações que nos colocam. Mas a gente vai fazer todo o possível para que vocês consigam entender realmente o que nós precisamos mudar, que essa é a finalidade da Fundação Cash. Sim. Né? So, okay, just putting to Rosana to just be aware about the questions, because what they're putting, because this can be dangerous even for the channel here, TV Galactica. So just to be more focused on the soul teachings, as you are here to help us and to relate it more to the Universal Council, ethos of Cash Foundation. Bem, uma ótima semana. Eu tenho que desligar. Pessoal, uma ótima semana. Fiquem todos na luz, com Deus, o Criador. Que assim seja. Ótima semana, Mari. Ótima semana, Rafael. Obrigada. Okay. Tchau, pessoal. Bye, bye, Marie. Tchau, pessoal. Bye-bye. Thank you. Thank you.